No sábado de manhã, aqui em Petrópolis, hoje, a gente vai passar para vocês um pouco da experiência que a gente acumulou desde dezembro até agora, lá no Fernandes Figueira. E é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. O que 3 vírus diferentes têm a ver com o que a gente vai falar para vocês aqui hoje a respeito do Zika? Eu tenho aqui o esquema tridimensional de um vírus da dengue, um esquema que ainda não existe tridimensional do vírus da Zika. Ambos fazem parte de uma família de vírus chamada flavivírus. E aqui tem um terceiro vírus, que a Françoise acabou de falar para a gente, que é o chikungunya. Essa figura saiu esse ano no site do PubMed do American College, e eles fazem uma reconstrução a partir da identificação de determinados fragmentos de proteínas, e essa aqui seria a foto do chikungunya. Só que o chikungunya ele não pertence à família do flavivírus, mas ele pertence a uma outra família chamada alfavírus. E o que esses 3 têm em comum? Eles fazem parte de um grupo de doenças que necessitam de um vetor, no caso aqui o Aedes aegypti, para que elas possam chegar a infectar os seus pacientes. Esses vírus, a gente vai falar um pouquinho deles, por exemplo, com relação a como cada uma dessas doenças está sendo encarada pela gente lá na Fiocruz, mas é fundamental a gente tentar entender um pouco essa questão do mosquito. E aqui a gente podia começar e terminar a apresentação. Se a gente controlar a disseminação e a proliferação do mosquito, não tem as 3 doenças, ponto. O resto, gente, é ciência que vai acontecer. Hoje de manhã eu estava vindo para cá e no carro falando na CBN sobre a vacina que vai estar disponível sendo testada daqui a 7 meses. Lamento informar aos senhores, isso não é uma verdade. A gente está esperando na Fiocruz alguma coisa de testes clínicos a partir de 2 anos. E a gente vai ter pelo menos mais 2 anos de infecção por dengue, por chikungunya e por zika vírus, sem que a gente tenha nada mais a oferecer aos nossos pacientes do que tudo aquilo que vocês já entenderam e aprenderam e foram informados pelos meios de comunicação. Usar repelente, evitar áreas infestadas pelo mosquito, evitar de sair de manhã e à noite, telar nossas casas, telar nossas camas, usar mosquiteiro, enfim. Não tem muito mais o que oferecer nos próximos 2 anos. Gostaria e espero até estar errado, mas essas notícias elas são falaciosas, elas têm uma única intenção, é de tentar captar mais dinheiro para as pesquisas que estão acontecendo. O governo americano ontem liberou $1 bilhão para pesquisas em Zika. A gente estava esperando esse dinheiro há 2 meses, mas só foi liberado ontem pelo Obama. Então agora alguns projetos que estão voltados para a América do Sul realmente vão acontecer. Mas tudo começa e acaba na hora que a gente, de certa forma, olha para o vírus e esquece do vetor. Esses 3 vírus, tanto o Zika, quanto a dengue, quanto o chikungunya, fazem parte de um grupo chamado arbovírus, que precisam do Aedes para se infectar. O que fica de mais prático para vocês, existem vários trabalhos no mundo na tentativa de erradicar o Aedes e outros mosquitos transmissores de doenças, como o Albicopsis, por exemplo, e o que a gente vê é que eles são insetos com facílima adaptação. E mesmo, por exemplo, nas melhores experiências possíveis, por exemplo, em Taiwan, eles tentaram durante 1 ano, com muito dinheiro, muita verba, numa população absolutamente focada em ajudar as entidades públicas a tentarem diminuir o número, e os resultados foram pífios, infelizmente. E aí a gente entende um pouquinho, a partir dessa história, por que a gente está passando pela situação atual. O Aedes ele veio provavelmente nos navios negreiros. E a gente gostaria só de lembrar que com as estratégias de Oswaldo Cruz no início do século passado para a tentativa de erradicação da febre amarela, até 1920 e 30, ele foi considerado erradicado do país. O problema é que alguns outros países da América do Sul também participaram dessa estratégia nos anos 10 e 20, e alguns poucos países não. Então a gente imagina que a não adesão de todo o continente fez com que vários criadores se mantivessem ocultos até que, pela década de 40 e 50, junto com a industrialização e a urbanização muito rápida, nós também tivemos o processo de favelização. E aqui, nessas favelas,
nessas favelas que começaram a partir desses parques industriais, é que a gente volta a ter de novo o ambiente profícuo para a disseminação e crescimento desse mosquito. Na década de 70, o Rio de Janeiro e Salvador já eram considerados infestados novamente pelo Aedes. Na década de 80, a gente tem a primeira epidemia de dengue em Boa Vista, Roraima, e em 1986, eu estava me formando como médico, a gente passa a ter a primeira grande epidemia de dengue no Rio de Janeiro. Sabe que naquela época foi feito um trabalho pela Escola de Saúde Pública mostrando que 28% das residências de Nova Iguaçu e 100% de todas as borracharias que se instalavam ao longo da Via Dutra tinham larvas do mosquito Aedes aegypti. De lá para cá, nós tivemos pelo menos 4 grandes epidemias na nossa cidade. Então, não há nenhuma novidade no que a gente está falando e, o que é pior, a gente está tendo Olimpíadas agora, daqui a 3 meses. E eu queria lembrar aos senhores que a febre do Nilo, a encefalite japonesa, são doenças dependentes de insetos também. E, provavelmente, algumas pessoas infectadas virão ao Rio de Janeiro sem saber que estão doentes. Então, se a gente está preocupado com a disseminação da Zika para fora do Brasil, a gente também tem que estar preocupado com o que a gente vai estar importando. E vocês vão entender isso já já. Do ponto de vista prático, só relembrando, a dengue tem 30 anos, continua matando. Continua matando porque nós não controlamos o vetor, continua matando porque nós, às vezes, deixamos o caso clínico passar nos nossos plantões, nas nossas maternidades, sem que a gente imagine que aquela paciente pode estar com dengue. O dengue ele se caracteriza principalmente por febre alta nos primeiros 2, 3 dias, com queda do estado geral e o exantema. É fundamental que a gente busque um hemograma para tentar avaliar a quantidade, o grau de plaqueta dessa paciente, e é fundamental que a gente busque o teste para diagnóstico. Nos primeiros 5 dias, o NS1 ou PCR, e após 7 a 14 dias, as sorologias. É fundamental que seja feito um acompanhamento e caso essa paciente apresente, após 48, 72 horas, piora do quadro clínico, ela deve ser internada em um segmento apropriado, de acordo com o protocolo que existe, inclusive, no site da Secretaria Municipal de Saúde, em alguns sites universitários, para que ela possa passar por um screening e esse screening revelar ou não a piora desse dengue e a possibilidade de óbito. Em relação ao chikungunya, a colega acabou de falar, a Françoise, que ela atendeu várias pacientes, né, Françoise? E nós temos, para você ter uma ideia, a gente tem uma colega nossa lá no Fernandes Figueira, que depois de ter chikungunya mês passado, ficou fora 1 semana e meia do hospital, voltou, trabalhou 2 semanas e agora está em casa de novo. Foi ao reumatologista lá da Fiocruz, porque ela teve uma piora significativa do quadro. O chikungunya, embora ele pareça para nós, em relação às nossas grávidas, um quadro muito mais brando, na verdade eu queria lembrar aos senhores, nós não sabemos nada. Eu estou acompanhando 4 casos de chikungunya lá no Fernandes Figueira da Fiocruz. E a gente está observando. Porque a gente não sabe nada. Então, quando a gente não sabe nada, eu acho que a melhor coisa que a gente faz é dizer para o paciente, olha, não sabemos, mas vamos acompanhar, estamos juntos nessa doença, vamos embora, né? Como diz a molecada aí, vamos embora, vamos ver o que acontece com esse bebê e com a senhora. Agora, simplesmente dizer que, não está tudo bem, é uma doença benigna, não é, a gente não sabe. A princípio, sim. O que caracteriza em relação às gestantes não é muito diferente das não gestantes. A febre e a artralgia ela está presente em 80% dos quadros e ela pode se perpetuar por até 6 meses. Uma dessas 4 pacientes que a gente atendeu, a gente teve que tratar nas últimas 4 semanas com corticoide porque as dores eram absurdas. E ela estava com 34 semanas, então ficou aquela história. Dá o corticoide, faz o parto. Essas dúvidas de vocês são as nossas também. A gente levou até 37 semanas e meia e aí fizemos o parto dela. Então, as outras 3 estão evoluindo. Uma delas está evoluindo com muita dor, desconforto, mas ela é muito tolerante. As outras 2 não. Então, eu não sei dizer para os senhores absolutamente nada sobre chikungunya, diferente do que os senhores sabem. Mas o que fica importante é o seguinte, até maio de 2015, 2.700 casos. É muito.
É muito. E eles estão todos pulverizados por aí, a gente não sabe direito quem. Novamente, lembrando que o chikungunya, ele é passível de diagnóstico sorológico, só que nós não temos na rede, mas temos na Fiocruz. Então, caso os senhores tenham alguma dificuldade com essa possibilidade de uma grávida, podem encaminhar pacientes para a gente lá no Fernandes Figueira, 24 horas, 7 dias na semana, que a gente vai colher o material e vai encaminhar para Manguinhos. Então, essa é uma porta que eu estou abrindo para vocês aqui, como a gente conversou com o pessoal lá de Volta Redonda. É o que a gente está podendo ajudar nesse momento a vocês, a todos os colegas, de uma maneira geral, sem custo nenhum para o paciente. Lembrando o seguinte, existem trabalhos no mundo mostrando que essas epidemias de chikungunya nos países asiáticos e África trouxe um impacto grande na qualidade de vida, mas também trouxe um prejuízo econômico enorme. Então, se não bastasse a preocupação que a gente tem com as gestantes, nós também deveríamos ter uma preocupação enorme, porque isso vai significar um custo social, familiar, emocional e financeiro para as nossas indústrias. Então, o chikungunya não é bom em hipótese alguma. Pode ser um quadro clínico suave, leve, mas quando complica, vai até 6, 8 meses, pode precisar de uma assistência especializada e, com certeza, trará um prejuízo econômico grande para essas populações. E aí, falando do Zika especificamente, eu queria contar só um pouquinho rapidamente a história para vocês, que eu acho muito interessante. Em 1947, a gente tem no Vale de Zika, em Uganda, a identificação de um macaco rhesus febril. E aí estavam colhendo sangue desses macacos para tentar levar esses macacos para a Europa, para usar em pesquisas, e aí se depararam com um vírus novo dessa família, que foi classificada como flavivírus, e levou-se aproximadamente 5 anos para que o primeiro caso em humanos, também em Uganda, fosse identificado. Então, de 47 a 52, a gente tem a passagem, a migração do vírus, teoricamente, do animal para o humano. Esse caso foi diagnosticado e confirmado à época pelos métodos tradicionais que se dispunha em 1952. E aí, nós durante os 20, 30 anos seguintes, houve uma migração desses casos de febre exantemática em direção à África Oriental. E mais 20 anos para que saísse da África Oriental e viesse em direção ao Sudeste Asiático. E o primeiro grande surto, que não foi nem tão grande assim, acontece somente em 2007. Então, olha só, 52, 57 África Oriental, 2007 vai aparecer o primeiro surto num conjunto de pequenas ilhas, 5 pequenas ilhas da Micronésia, que a gente chamava de Ilhas Iap. E aí eu tenho aqui a contaminação de mais ou menos 8.000 pessoas. Aí vocês vão dizer, é muito? Não, não é muito. 5 anos se passaram, Polinésia Francesa, 2013, 2014, a gente tem, aí sim, o primeiro grande surto comprometendo mais ou menos 200.000 pessoas, com 28.000 pessoas suspeitas de infecção. Esse foi realmente o primeiro grande infecção da Zika. E a gente imagina que foi a partir deste surto de 2013-14 que a Zika é identificada na Ilha de Páscoa, no Chile, e daqui do Chile, provavelmente, ela entra no Brasil. E ela pode entrar no Brasil sobre 3 momentos distintos. Copa das Confederações, um campeonato de canoagem, canoas da Polinésia, que aconteceu no Ceará, e a própria Copa do Mundo. A gente não sabe muito bem de onde nem quando. Música também, né? Sem dúvida. O HIV, né? São as 3 ideias que a gente tem. E como é que ficou a questão da Fiocruz e a gente e a Zika, né? Desde 2012, a doutora Patrícia Brasil, uma infectologista do Instituto Nacional de Infecção da Fiocruz, ela tem uma coorte sobre dengue que ela faz conjuntamente com o pessoal da Califórnia. Então ela recebe verba, material, troca experiências, enfim. E aí, com a história do aparecimento de uma febre exantemática desde março, abril, no Nordeste do Brasil, ela olhou um pouco, mudou um pouco a orientação da coorte dela para dengue e começou a pesquisar também esse vírus
que tinha sido identificado em algumas amostras a partir de maio e abril no Nordeste, no pessoal de João Pessoa, Recife e Salvador. E aí identificou-se que era um vírus Zika que estava contaminando a população de uma maneira geral, principalmente desses 3 estados, Bahia, Paraíba e Pernambuco. Em dezembro, começaram a aparecer alguns casos de gestantes, e ela nos procurou no Fernandes Figueira. Na época, eu chefio até hoje o ambulatório, agora eu estou coordenando a maternidade, mas a gente tem já há 4 anos um ambulatório de infecção congênita. E aí ela me procurou lá, através de uma colega nossa que é infectologista, que trabalha com a gente em toxoplasmose, dizendo que ela tinha atendido algumas pacientes grávidas com Zika, com diagnóstico de Zika, e ela não sabia o que fazer com essas grávidas. Essas grávidas vinham do estado inteiro para ela. E aí, no dia 14 de dezembro, eu saí das minhas férias e vim atender os 4 primeiros casos, 14 de dezembro. Os 4 primeiros casos de pacientes com Zika lá no nosso hospital, e voltamos de novo no dia 4 de janeiro, e aí... 2016? É 2015, perdão, 2015. E aí voltamos de novo no dia 4 de janeiro de 2016, e aí continuamos até hoje com esse ambulatório específico. Eu trouxe para vocês 3 casos, eu vou começar com um caso que aconteceu aqui na Serra. Só que esse caso, ele não é um caso da região serrana propriamente, porque ele foi importado da Bahia. Essa moça foi passar férias na Bahia e chegou em Salvador no meio do pico do surto de Zika e chikungunya. Então não é um caso próprio aqui da região serrana do Rio. Como ela passou pela Fiocruz encaminhada lá de Salvador, ela veio parar na nossa mão. Era uma paciente com 34 semanas que apresentava um perímetro cefálico compatível com 26 semanas, um biparietal compatível com 26 semanas. De novo, ela tem 34 e o diâmetro da cabeça era compatível com 26 semanas. Né? Chama a atenção para os senhores essa grande fossa posterior e uma cabeça tão pequena com uma circunferência abdominal absolutamente compatível com a idade gestacional. Ela tinha 34, a circunferência abdominal batendo com 35. Todos aqui têm alguma intimidade com Doppler? Todos? O Doppler da artéria umbilical, ele traduz a integridade placentária. E a gente usa a artéria cerebral média para a gente fazer uma correlação. Então, eu tenho um Doppler de umbilical normal, se eu tiver uma artéria cerebral média normal, o bebê, do ponto de vista hemodinâmico, está muito bem. Com aquela cabecinha pequenininha, mas uma circunferência abdominal normal, a gente tinha um Doppler normalíssimo e uma artéria cerebral média também normal. Então, do ponto de vista circulatório, era um bebê que não apresentava nenhuma alteração maior. Primeiro caso, microcefalia, a gente sem saber direito, ela tinha um parto normal, um parto via baixa. A gente propôs para ela uma indução, já que ela morava aqui na Serra. Ela desceu uma semana mais cedo, ficou com a gente internada, com 38 semanas e meia, quase 39, a gente induziu com misoprostol e nasceu esse bebê com uma microcefalia importante por parto normal, já que a nossa opção de fazer a via baixa era em função da circulação da artéria umbilical e da cerebral, estendo normais. Então, por que não fazer tentar um parto normal? E é assim que a gente tem procedido. Né? Esse bebê evoluiu com um quadro de convulsão no berçário, já teve alta, ficou internado com a gente umas 3 semanas, está fazendo um segmento, como eu vou mostrar para vocês, com uma equipe multidisciplinar lá do hospital, mas foi o primeiro caso de microcefalia, sabidamente, por Zika vírus, que a gente atendeu lá no hospital. O segundo caso é um caso que parece, no primeiro momento, igual, mas eu vou mostrar para os senhores. O paciente nos procurou com 32 semanas, diagnóstico de Zika positivo, e aí ela tinha uma circunferência abdominal, uma circunferência cefálica compatível com 27 semanas. É porque é engraçado, a projeção aqui não ficou boa. Mas dá para ver aqui, tá ruim a projeção para vocês. 26 para 27 semanas numa idade gestacional de 32 semanas. Então era uma cabeça muito pequena. A questão é, o cerebelo, que eu adoro e eu ensino lá para os alunos, que se vocês me perguntarem a partir de 20 e 22 semanas, olha, você só pode fazer um exame
Você pode fazer uma medida no ultrassom. Escolhe uma, cerebelo. O cerebelo tem um nível de precisão, para quando a gente está acostumado a fazer, enorme. Eu tenho numa gravidez de 35, 36 semanas, mais ou menos 3 a 4 dias. Ele é muito, muito preciso. Então, essa moça chegou para a gente com um pré-natal, infelizmente, de qualidade ruim. Eu tinha dúvida com relação à idade gestacional, só que quando eu vim para o cerebelo era absolutamente compatível com 32 semanas e meia. Então, isso me tranquilizou por um lado, porque aí eu consegui fechar a idade gestacional, mas me preocupou muito, porque eu tinha uma circunferência cefálica muito pequena. E diferente do primeiro caso que eu mostrei para vocês, onde a circulação estava normal, tanto pela artéria uterina quanto pela umbilical, essa circulação na artéria umbilical estava francamente alterada, e a artéria cerebral média também francamente alterada. Ela tinha 32 semanas. O que a gente fez? Internou e fizemos o segmento da paciente. Nesse segmento, ela internou com um líquido normal. Uma semana depois, ela fez um quadro de oligodramia. O cerebelo continuava crescendo direitinho. A placenta encontrava-se espessada para a idade gestacional, 48, e aquela artéria umbilical que estava alterada, agora apresentava diástole zero. A artéria cerebral média francamente alterada, o bebê taquicárdico batendo a 160, a gente optou por operar. E aí foi feita uma cesariana por sofrimento fetal crônico agudizado, com um bebê apresentando um peso menor que o percentil 3, ou seja, um CIR grave, oligodramia, taquicardia, diástole zero, centralizado, e que apresentou no exame de fundoscopia logo após o nascimento alteração nos 2 globos oculares, nas 2 retinas. Esse bebê evoluiu também com crises convulsivas no berçário, já recebeu alta e continua fazendo segmento conosco. Mas, a princípio, o prognóstico neurológico dele não é bom. E o caso 3 nasceu semana passada, só para vocês entenderem como isso é atual para nós. A paciente chegou para nós com 29 semanas, apresentando um perímetro cefálico de 23 semanas, uma ventrículomegalia, uma cisterna magna dilatada com uma estrutura chamada cisto de Blake, que até então eu só tinha visto um na minha vida. Janeiro, fevereiro e março eu já vi pelo menos uns 7 ou 8, então tem mais coisa aí que a gente vai passar para vocês. Ventrículo extremamente dilatado, afilado, isso aqui é o manto cortical, bem afilado. Essa cisterna magna enorme, e observem aqui o occipito do bebê, olha aqui, diferente, isso é um sinal que a gente está propondo, tá? Para a síndrome. Diferente de um bebê normal, que tem essa região aqui bem oval, esse bebê é retificado. Ele tem uma cisterna magna enorme e uma retificação desse occipito. E é muito característico, depois que a gente vê o terceiro, quarto, quinto, é muito característico. Aqui, uma variante da síndrome de Dandy-Walker, parte da hipoplasia do vérnix cerebelar. Aqui a parede do cisto de Blake, que é uma eventração do quarto ventrículo, ocupando praticamente toda essa cisterna magna. Uma circunferência abdominal pequena para a idade da gestação, pé torto congênito. Nos exames de segmento, ela apresentou sempre um Doppler normal, uma artéria cerebral média normal. A gente levou essa gravidez até 41 semanas e 3 dias. Por quê? Porque era um bebê que a gente entendia com um prognóstico reservado. Observem aqui a quantidade de calcificações que a gente vê no parênquima cerebral. De novo, em 30 anos que eu faço medicina fetal, eu talvez tenha visto 3 ou 4, 5 bebês com toxoplasmose, citomegalo, rubéola, apresentando este padrão de calcificação periventricular e intraparenquimatosa. Nesses 3 ou 4 meses, a gente já tem pelo menos 33 ou 34 bebês. Então, é só para vocês entenderem o impacto, que a gente não tem ainda o tamanho, porque nós não sabemos todos os casos do Rio de Janeiro
ou do município do Rio de Janeiro. Mas a gente está trabalhando junto com a Secretaria Municipal e Estadual para a gente tentar quantificar isso. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se estão chegando, se hoje no hospital a gente tem 36 pacientes em acompanhamento com este tipo de alteração grave, tem muito mais espalhado por aí. Pois é, como é que nasceu? Aqui, ó, nos exames que chegaram mais próximos do final da gravidez, a gente via claramente a posição viciosa das mãos numa situação de artrogripose que a gente já descreveu nas revistas especializadas como um sinal bastante comum. E o final da ópera é que ele é um bebê todo pequeno. Ele tinha biometria compatível com 30 semanas e foi a 41 semanas e 3 dias. Estava pélvico, ela concordou com a gente em tentar um parto induzido, já que ela já tinha um parto normal, só que com 41 semanas e 2 dias ela falou que não queria mais esperar, e aí a gente operou. Eu queria só que vocês entendessem o seguinte: no Fernandes Figueira a gente orienta o paciente, mas a gente respeita a decisão do paciente, termo de consentimento, e aí a gente resolve de acordo com o desejo dela e a indicação nossa. Esse bebê nasceu semana passada, como eu disse para vocês, e pesou 1,1 kg, está vivo, mas é horrível, a tomografia dele é horrorosa, é uma coisa assim, enfim, e está lá, artrogripose, pé torto congênito, pequenininho, né, muito ruim. E aí, a gente foi meio surpreendido, porque nós estávamos com 42 casos lá no hospital e a gente encaminhou esse material para uma colega nossa na Califórnia e o pessoal do New England quis publicar, desde que a gente fizesse a publicação completa com eles, que deve sair agora em julho. Então, o que eu vou mostrar para vocês foram os resultados dos primeiros 42 casos que nós atendemos no Fernandes Figueira, de um total de 88 pacientes que foram rastreadas no INE Fiocruz. Dessas 88, 72 pacientes tiveram um diagnóstico positivo para Zika vírus e 16 foram negativos. Dessas 72, nós atendemos 42 pacientes no hospital, ou seja, 30 não quiseram ir lá no hospital fazer ultrassom com a gente. Dos sintomas, o que chamou a atenção para a gente é que, contrário à experiência das Ilhas Dieppe e da Polinésia Francesa, praticamente a gente não vê febre na nossa população, ou uma febrícula, que raramente ultrapassou 37,5 e 38. E mesmo assim foi muito pontual, durou um dia. A gente praticamente não teve pacientes com febre 2, 3 dias, diferente da dengue. E aí vamos começar a fazer uns paralelos, né? Diferente da dengue. A gente teve artralgia, mas não foi tão importante quanto nos casos que a gente tem visto de chikungunya. Dessas 42 pacientes que fizeram ultrassom conosco, 12 delas apresentaram alguma anormalidade, fosse no ultrassom, fosse no Doppler. E aí eu só queria dizer para vocês, não obrigatoriamente era uma malformação, mas uma coisa que a gente não estava esperando. Então, por exemplo, pico da velocidade na artéria cerebral média máxima acima do esperado para a idade da gravidez. Isso é uma anormalidade, mas isso não tem correlação com malformação. Então, quando a gente conversou com o pessoal lá do New England, eles falaram que não, tinha que ser assim. E aí ficou a questão de anormalidade, sem que a gente pudesse falar em disfunção. O resumo nosso desses casos, foram 2 casos de aborto no primeiro trimestre, e eu estou falando aqui das 72 positivas para Zika. 2 mortes intrauterinas, uma com 36 e outra com 38, sendo que esta morte com 36 semanas, na verdade, se deveu a uma tripla circular cervical. Só que, por uma questão de honestidade científica, é uma morte e a gente não está explicando. Então foi colocado como uma morte, mas na verdade se deveu a uma tripla circular que a gente, a princípio, não está correlacionando com a doença. 5 fetos apresentaram crescimento intraútero restritos, 7 fetos tinham alterações anatômicas importantes, sendo que 4 deles a gente suspeitou de calcificação e desses 4 a gente já confirmou em 3. E 7 deles apresentaram alterações no Doppler ou oligodramia. O que a gente espera pelo modelo clássico das infecções congênitas virais? A gente espera que a enorme maioria dos bebês gravemente comprometidos sejam sido aqueles que foram
infectados no primeiro trimestre, principalmente. No máximo, na primeira metade da gravidez. E o que a gente viu na nossa amostragem foi que eu tinha 4 bebês na primeira metade da gravidez e 8 bebês na segunda metade da gravidez, o que vai contra a bibliografia referente ao citomegalo, ao rubéola e à própria toxoplasmose, de uma maneira geral, né? Aqui foi a descrição dos 12 casos, na época só 5 tinham nascido. Aqui, para vocês verem os casos que infectaram com o Zika, como o perímetro cefálico cresce abaixo do esperado e o peso final do bebê fica abaixo do esperado. E aí eu queria trazer para vocês algumas coisas que a gente aprendeu com esses primeiros 42 casos. A primeira, que existe com certeza, a gente já estava afirmando isso, um mecanismo de lesão direta do vírus sobre as células do sistema nervoso central. A gente sabe que os flavivírus, eles têm um tropismo natural. O próprio dengue, ele tem um tropismo natural com relação ao sistema nervoso central, que são células muito ricas em gordura. E a gente só não tinha provado isso até então. Um trabalho de um colega nosso feito junto com o pessoal lá da UFRJ e do Instituto DOR mostrou através de culturas celulares que isso existe e que quando eu tenho culturas de células neuronais expostas ao Zika vírus, existe um grau de comprometimento e de diferenciação muito importantes que podem ser determinados nas placas e que a gente também imagina com certeza que aconteça no vivo. O segundo é um mecanismo que até então nunca tinha sido descrito, de uma infecção viral causando um problema grave, uma alteração grave na função placentária, levando a uma disfunção no ritmo de crescimento do bebê. E o que a gente propôs, que até então também não tinha sido descrito, é que esses mecanismos pudessem ocorrer simultaneamente em momentos diferentes da gravidez. E é isso que a gente vai mostrar agora com o segmento dos casos que a gente está fazendo. Por quê? Porque eu tenho bebês com alteração do sistema nervoso central e alterações gravíssimas na placenta, levando a CIRs muito graves, mas muito interessante, com um Doppler normal. A maioria deles tem uma função placentária normal, mesmo com placentas que pesam 180, 200 gramas. Eu não consigo explicar isso. Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar como é que um CIR tão grave, chega a 41 semanas, nasce e continua em ar ambiente, vive bem, com um Doppler normal até o momento do parto. E eu não consigo, realmente não consigo. É um mecanismo que nós ainda vamos ter que tentar entender mais e melhor. Se a gente provou o que acontece no sistema nervoso central, a gente não tem a menor ideia do que acontece na placenta. E um dado importante para vocês todos. Mesmo que os bebês apresentem um segmento normal intraútero, acompanhem essas crianças pelo menos até 2 anos de vida. O que a gente está preconizando é que, em hipótese alguma, percam a vigilância desses bebês nos primeiros 6 meses de vida. O ideal, que a gente fechou com Pernambuco, 24 meses de segmento. Mas pelo menos os 6 primeiros meses tem que ter um grupo multidisciplinar olhando essas crianças. Tem que ter. Não dá para ficar com o PSF lá do cantinho. Não dá para ficar. Então é essa a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês aqui. Aqui são dados do mês passado da Secretaria Estadual de Saúde mostrando que os casos de dengue tiveram um aumento esse ano comparado com o ano passado de 92%. Então, se a dengue subiu 92% comparado com o ano passado, com certeza eu tenho mais 92% de vetores voando por aí, infectando meus pacientes para Zika e chikungunya também, né? Os casos de chikungunya, que até 11 de abril no estado eram 730, lembram os senhores do início? 2.700? 730 é aqui do estado do Rio, associado a 2 mortes aqui na região serrana. E do caso do Zika vírus, 27.239 casos suspeitos no estado, com um aumento de 10% na última quinzena comparado com o mês anterior. Então, a gente nessa época, no dia 11 de abril, a gente ainda estava na ascendente. O que a gente está esperando é que até o dia 30 de maio, essa curva entre numa descendência. Para acabar, o protocolo do Ministério da Saúde, que a gente teve a honra de participar e colaborar, foi feito em 2 tempos, em dezembro e em janeiro, né? O que eu vou apresentar para os senhores aqui é o final da história de janeiro. Qualquer grávida que apresente exantema e outros sintomas
suspeitos de zika, vírgula, dengue, vírgula, chikungunya, tem que ter uma coleta de sangue específica, de preferência entre o 3º e o 15º dia, sangue e urina, e material encaminhado a um laboratório de referência, que no Rio de Janeiro é o LACEN, mas vocês também podem mandar essas pacientes diretamente ao Instituto Fernandes Figueira, 24 horas, 7 dias na semana, para colher esse material lá, porque elas vão ser comunicadas posteriormente do resultado. Ficou claro isso? Perfeito. No caso do LACEN, via município, ou vocês encaminham direto para a gente lá no Instituto Fernandes Figueira, 24 horas, 7 dias na semana. A Secretaria aqui de Petrópolis, com certeza, tem um acordo com o LACEN para poder encaminhar essas amostras para o LACEN. A gente só está criando uma segunda via, principalmente se ela for grávida e principalmente se ela estiver no primeiro trimestre. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Se ela vier com um resultado positivo pelo PCR, seja no sangue ou na urina, o que a gente está propondo, e aí vocês podem fazer aqui também, a gente está propondo que até que sejam feitos pelo menos quatro exames, pelo menos. Até 14 semanas a gente vai fazer translucência, ducto, osso nasal, sonoembriologia. A gente vai observar esse bebê pela via transvaginal para saber se tem alguma anomalia estrutural já passível de ser visualizada nessa idade. A gente está propondo um exame entre 14 e 24 semanas, de preferência entre 20 e 24 semanas, onde a gente vai fazer o ultrassom morfológico e já fazer um Doppler da artéria umbilical e da cerebral média. Um terceiro exame pode ser praticado entre 25 e 34 semanas, a gente está recomendando ao redor de 30 a 34, para a gente ver o final do ritmo de crescimento desse bebê. E, por favor, não esqueçam, a partir de 35, 36 semanas, pelo menos para a gente avaliar líquido amniótico, posição do feto e a velocidade de crescimento desse bebê. Então, esses 4 ultrassons, nós acreditamos que sejam, junto com o Doppler, uma boa base para a gente fazer o segmento dessas crianças. No caso de malformação diagnosticada ou um distúrbio qualquer de crescimento, tradução suspeita de CIR, a gente está fazendo cariótipo fetal, seja no líquido amniótico ou no sangue do feto, e pesquisa para Zika vírus, seja no sangue ou no líquido amniótico. Vai depender da idade gestacional que ela chega para a gente. Então, a gente tem hoje, por exemplo, de 6 pacientes funcionadas, 5 positivas no líquido amniótico. De 6. Mas essa que não foi positiva foi uma punção tardia, com mais de 33 semanas. Então, nós já fechamos o protocolo. A gente não está funcionando depois de 32. Não está. Só se tiver uma malformação grave. Porque aí eu preciso fazer o diagnóstico do cariótipo para dar para a genética, quando a genética for avaliar aquele bebê. E fazer a própria consultoria pós-natal. No caso do bebê, não adianta eu achar que vai ser só meu pediatra que vai avaliar. Eu preciso de um radiologista, por quê? Porque eu preciso de um ultrassom transfontanela. E aí aqui outra lenda urbana. Tem que fazer na primeira semana de vida. Não. A gente estava essa semana fazendo mutirão no hospital, a gente fez transfontanela em bebê com 3 meses. Não é o habitual. O ideal é que os senhores referenciem esses bebês para o transfontanela até 30 dias. Esse é o ideal. O transfontanela normal, ele pode ou não ser seguido de uma tomografia, como propõe o Ministério. Nós acreditamos que na mão de pessoas bem treinadas e que com boa aparelhagem, um transfontanela normal talvez seja suficiente. Mas se houver alguma dúvida ou se o bebê apresentar alguma complicação, a indicação da tomografia é Mister. Nós temos a possibilidade lá no Rio de trabalhar junto com 2 clínicas privadas que eles estão fazendo umas ressonâncias para a gente, que talvez trouxessem alguma informação a mais. Não posso dizer para os senhores, mas vou poder dizer daqui a uns 2 meses se vale a pena ou não a gente tentar fazer essas ressonâncias. Do ponto de vista clínico, a equipe de neonatologia e da DIP, da infecção, é fundamental, não só para o suporte nos primeiros dias de vida, como para o tratamento das intercorrências que esses bebês apresentem. A neurologia e genética trabalhando juntos. Doutora Daphne e doutor Juan, lá do hospital, junto com a doutora Tânia. Eles trabalham em equipe, eles fazem uma subequipe. Por quê? Porque os achados da genética precisam de uma confirmação ou não da neurologia. E às vezes a neurologia acha que está vendo coisas e chama a genética. Então, eles estão trabalhando numa parceria muito, muito próxima.
Por quê? Porque eu preciso de fechar o exame clínico do bebê e controlar a convulsão, que é a principal complicação que esses bebês, principalmente os microcéfalos, apresentam no pós-natal. A oftalmologia tem sido de grande valia para a gente, doutor André Azim, fazendo fundo de olho de todos esses bebês, e agora chegou um RET scan para a gente, que é uma maneira que a gente tem sofisticada de fotografar o fundo de olho. A otorrino, fazendo desde o teste de emissão otoacústica, que é o teste da orelhinha, passando por testes mais complexos como o BERA e o BERA completo. São exames mais sofisticados se os testes de rastreio sugerem alguma alteração ou se esse bebê tem uma microcefalia. No caso do bebê ter microcefalia ou alterações do sistema nervoso central, não adianta eu querer ficar com os testes mais simples. Eu tenho que partir para os testes mais sofisticados. Anatomia patológica, estudo da placenta e necrópsia quando for necessário. Essa semana induzimos um bebê pélvico, polimalformado, suspeita de zika, com diagnóstico já no líquido amniótico, de uma menina de 15 anos. Não são, infelizmente, só vocês. A gente está recebendo muito adolescente com zika. E isso é um fator mais complicador. Induzimos, nasceu via baixa, mas já nasceu morto. Então, a necrópsia é fundamental. E, por último, a equipe de fisioterapia, serviço social e follow-up dessas crianças. Porque, beleza, nasceu, eu fiz todo o acompanhamento no hospital, dei alta. E aí, como é que fica aquele segmento até 2 anos que eu falei antes? Então, não adianta a gente querer só fazer pesquisa. A gente não pode esquecer que tem um paciente e que esse paciente merece o nosso respeito e o nosso segmento. Porque até os 2 anos, pelo menos, a gente vai ter uma ideia do impacto que foi essa infecção na economia desse bebê. Por último, a gente tem um mosquito que a gente praticamente erradicou nos anos 20, mas que voltou para assombrar a gente nos últimos 30 anos com a dengue e agora, mais recentemente, com a zika e com a chikungunya. Perguntas eu tenho várias. Aprendemos muito. Mas quando é que você acha lá, pela experiência do pessoal da Fiocruz, que vocês vão dar respostas mais contundentes? Eu acho que daqui a 3 anos. Mas daqui a 1 ano a gente já vai ter uma ideia melhor, porque a gente vai conhecer a história natural. Lembram os senhores que eu falei? Tem o follow-up desses bebês, né? Até para saber Sim. como é que não evoluía, né? Sim. Porque Lembra? ninguém sabe o prognóstico. Eu falei com vocês que ontem o governo americano liberou $1 bilhão para estudos de zika. E a gente tem um acordo já firmado com o pessoal do NIH. Isso vai permitir a gente fazer um estudo de coorte com duração de 3 anos, seguindo mais ou menos 2.000 pacientes aqui no Rio, com mais 2.000 pacientes em Recife e mais 6 capitais da América do Sul. E a ideia do NIH, do Instituto de Ministério da Saúde americano, é conhecer a história natural desta doença dentro do Hemisfério Sul, estudando mais ou menos 10.000 pacientes. E a gente vai ficar aqui com um braço de 2.000 pacientes. Só que 1 ano para recrutar as grávidas, que devem entrar entre 8 e 10 semanas, e 1 ano para esses bebês nascerem. E depois mais 1 ano para o pessoal da pediatria avaliar, e mais 1 ano para a gente chegar no 2º ano de vida que eu falei para vocês. Então essa proposta, tudo que eu falei aqui, na verdade, está dentro de um projeto de tentar compreender e entender melhor a história dessa doença. No nosso laudo, lá do Fernandes Figueira, a gente tem 2 frases que eu fiz questão que fossem colocadas em janeiro, depois que a gente teve o primeiro óbito intrauterino. Essa é uma doença nova e, como tal, estamos aprendendo junto com vocês. E embaixo, a normalidade no resultado desse exame não significa, infelizmente, que o seu bebê será um bebê normal, precisando do acompanhamento pós-natal adequado. Essas 2 frases fazem parte de todos os nossos laudos das pacientes atendidas por zika. Infelizmente, eu gostaria de trazer muito mais boas novidades para vocês, mas a gente está aprendendo muito e esse aprendizado, de alguma forma, está se traduzindo numa maior tranquilidade para a gente poder dizer para os pacientes que o que a gente está orientando do ponto de vista de cuidados pré-conceptuais, intragestacionais e o tipo de segmento que a gente está fazendo com os bebês, nesse momento começa a ganhar musculatura, começa a ficar mais consistente. Mas a gente espera que até julho a gente consiga fechar esses 170 e poucos exames que a gente tem e aí com isso ter um número melhor para trazer para vocês. Queria mais uma vez agradecer ao convite
E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sei que o tempo está um pouquinho adiantado, a gente está um pouquinho atrasado no nosso horário, mas eu acho que é impossível a gente perder essa oportunidade de esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas. E eu vou aproveitar que eu estou com o microfone e vou começar comigo mesmo. Estou com muitas perguntas para você. Vou usar minha prerrogativa de estar com o microfone. Nos casos que a gente tem de pacientes com mais de 30 semanas, a gente sabe que, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação para dar para essas pacientes. Mas eu tive, por exemplo, um caso de uma paciente com 34 semanas que para mim falou, Françoise, eu quero tirar meu bebê hoje. E eu falei para ela, de jeito nenhum. Eu não tenho informação nenhuma que isso vai ser uma coisa boa para você, mas eu tenho uma informação que isso vai ser ruim. Então eu não vou fazer isso. E eu fiz o Doppler, e o Doppler está normal. Normal. E eu vou fazer um outro Doppler, ela está com 36 semanas agora, vou fazer um outro Doppler semana que vem. E mais nada. É isso. Eu tenho para fazer para ela só isso. Só acompanhar com o Doppler. Líquido amniótico. Pede para acompanhar o líquido também. Nós tivemos uma pequena... Eu estou falando isso pelo seguinte, a gente teve 4 casos de oligodramia no terceiro trimestre. Então, assim, o Doppler, para a gente poder fazer o segmento desses bebês, lembrando sempre o seguinte, existe uma... Eu gosto muito de CIR, talvez seja o assunto com pré-eclâmpsia que eu mais estudei na minha vida inteira. E assim, a gente usa a cerebral média em fetos rígidos, sem zika, né? A gente vê o seguinte, que uma alteração da cerebral média depois de 36 semanas de gravidez pode ser o único sinal do início do sofrimento do bebê. Então, o Bascar, que é um cara que estuda muito e grandes populações com esse assunto, ele valoriza isso e a gente vê isso lá no hospital também. Então, no caso da zika, eu acho que vale a pena, já que você está fazendo Doppler, pede para o teu ultrassonografista olhar com carinho essa cerebral, principalmente se deixar o bebê 3, 4 horas sem comer. Por exemplo, a mãe não almoça ou não toma café da manhã, porque o grande problema do Doppler, no finalzinho da gravidez, é que qualquer açúcar que a gente oferte para a mãe, o bebê faz muito movimento respiratório e atrapalha o resultado. Então eu peço lá no hospital para deixar os pacientes sem café da manhã, quando elas vão fazer o exame com a gente de manhã, porque isso facilita a gente depois de 36 semanas. É uma dicasinha, mas que funciona muito bem. E se tem alguém aqui que faz ultrassom, já deve ter visto isso, a dificuldade que a gente tem de ter ondas normais no Doppler com mais de 36 semanas. Mas o que eu acho fundamental alterou qualquer coisa, tira. Agora, você falou não, mas lá no Rio de Janeiro a gente soube de vários casos com 34, 35 semanas que a paciente apresentou um rash, olha só, apresentou um rash suspeito de zika, o colega botou na mesa e tirou. Eu queria só lembrar aos senhores o seguinte, porque assim, é muita coisa, a gente poupa algumas coisas, mas quando aparece o rash, na verdade a gente já tem de 5 a 7 dias no mínimo de infecção. Se tiver que atravessar a placenta, já atravessou. Por que atravessa num, não atravessa em outros? Por que causa malformação em uns e não em todos? Nós não sabemos. O que a gente sabe é o seguinte, não adianta fazer cesárea de emergência. Isso não existe. A não ser que o bebê apresente um sinal dizendo, me tira daqui que eu estou mal. Aí sim, tá? E mais uma dúvida. A paciente que teve zika e pretende engravidar, eu posso liberá-la para engravidar quando? Doutora Françoise, é a primeira vez que eu venho aqui na sua cidade com a senhora na mesa e a senhora me faz essa pergunta. Olha só, vou trazer umas informações de cocheira. Estamos estudando 4 sorologias. Todo mundo aqui sabe, o PCR é uma técnica molecular para identificação de partícula do vírus ou da bactéria, do que for, naquele meio que vocês estão procurando. As sorologias são os exames que a gente faz para indiretamente ver IgG e IgM, né, em quem já teve infecção. Notícias boas e ruins. A gente está testando estamos mais ou menos com uns 400 casos já do kit do Instituto Pasteur. Chama-se Luminix, precisa de pouquinho sangue, dá para testar até 50 doenças, mas o grande problema nosso é o seguinte, por que eu mostro aquela história do flavivírus no início lá? Os flavivírus, como o dengue e zika, eles produzem reações cruzadas nessas sorologias. Então é muito engraçado, você vai conversar, mas o teste alemão é ótimo. Tem zika ou dengue na Alemanha? Não.
Então, quando eu testo a população, o que eu vou encontrar de anticorpos? Nada. Então, o teste é ótimo, né? Especificidade, capacidade de um teste de dizer que está normal e ser verdadeiro normal. Todo mundo aqui entende isso. Pô, se eu testar o teste alemão na Europa, que não tem zika nem tem dengue, vai ser especificidade fantástica. Traz para o Brasil. 50% ascendendo para tudo enquanto é lado. Então, não está funcionando. Ah, mas o CDC tem um kit que o pessoal lá em Pernambuco usou. Tivemos em Pernambuco 3 vezes esse ano. E conversando com o pessoal de lá. Então, vou dizer para vocês a historinha verdadeira. Foram 100 testes que o CDC doou para o pessoal de Pernambuco. Eles tiveram realmente bons resultados no líquor, punção da coluna do recém-nascido, e identificaram bem IgM no líquor. Então, dizer que o teste do CDC é ótimo? Não, é só para líquor. Por quê? Porque, teoricamente, não passa nenhuma imunoglobulina que não seja do próprio feto, porque não passa da mãe para o bebê a IgM. Então, assim, é tudo muito incipiente, como eu falei para você. Eu tomei um susto hoje de manhã, estou vindo para cá, vacina para zika em 7 meses. Ridículo. Ridículo. Tivemos um encontro gigantesco com um monte de pesquisadores agora, mês e meio atrás, lá em Pernambuco, e o pessoal da vacina dizendo o seguinte: 2 anos para começar teste animal. É claro que poder, dinheiro e tecnologia, pode ser, né? Que daqui a 1 ano a gente comece testes animais, mas neste momento a gente não tem nenhuma previsão de começar testes animais. Como é que eu estou falando em vacina para daqui a 7 meses? Mas, Zé Paulo, a pergunta é, ela pode engravidar? Boa, eu estava escapando, ela não deixou. Então, olha só, a princípio pode. A princípio pode. De novo, é uma doença nova, estamos aprendendo muito. Um problema laboratorial. Algumas pacientes que foram retestadas da infecção da Polinésia Francesa, de 2013 e 2014, ao final de 1 ano, se tornaram IgG e IgM negativos. Pergunto eu para você agora. Pode engravidar? Tradução. Possivelmente voltaram a ficar suscetíveis. Então, deixa eu explicar para vocês. São vários kits, isso tem muito dinheiro envolvido. A gente foi bombardeado de solicitações lá no Fernandes Figueira e o pessoal do INE lá da Fiocruz também, porque todo mundo quer esse material, todo mundo quer sangue contaminado. Porque é a partir desse sangue contaminado que você vai testar os kits, e aí na hora que você tiver um kit bom, você vai poder vender para o mundo inteiro. Imagina você vendendo kit de Zika para populações asiáticas. Metade do mundo está na Ásia. Não é? É muita grana, né? Então, é só para vocês entenderem. Tem o lado científico, tem o lado romântico, tem o lado científico e tem o lado financeiro. Então, assim, quem lançar primeiro vai ganhar muito dinheiro. Então, do ponto de vista prático, o que eu tenho falado para as pacientes do Figueira e para minhas pacientes? Primeiro, se você tiver quer engravidar, quero, mas eu não quero ter zika, então espera pelo menos 2 anos. 2 anos é o número epidemiológico mágico para que eu tenha entre 70% e 75% da população infectada. Esse é o número mágico dos epidemiologistas. Então, espera 2 anos. Não, não quero esperar 2 anos. Então, espera... Pois é, espera abril e maio. Espera abril e maio, porque estatisticamente nos últimos 30 anos eu tenho em abril e maio, eu tenho o pico da dengue. Se eu tenho o pico da dengue, imagina se eu tenho o pico da zika. E aí, em maio, junho, pimba, cai. Então, nas Olimpíadas, a zika provavelmente não vai ser um problema. Agora, de novo, febre do Nilo... Talvez. Agora, só queria lembrar os senhores. Febre do Nilo, encefalite asiática, e tem mais uma também. A 4ª febre que tudo vindo aí. E os nossos mosquitinhos vão estar aí mordendo os gringos. Então, a gente tem que pensar nisso também. Sem falar na H1N1 que já está aí. Já está aí também. Já está aí também. Né? Então, por último, o que eu tenho falado? Frente a tudo que nós sabemos hoje, bem científico, né? Bem americano, a senhora, se já teve zika, confirmado por PCR, a senhora pode engravidar, porque a senhora tem uma proteção natural. Frente a tudo que sabemos hoje.
em qualquer momento, assim, daqui a um mês depois. Eles não tem. Se teve zika, se vai ser daqui a 2 meses, ou 3, ou 4. Teve agora, você pode... Porque assim, o período de janela que a gente fala atualmente são 60 dias. Os próprios americanos estão falando em 60 dias, baseado em outros modelos virais. Olha só, senhores, baseado em outros modelos virais. Pode ser que mês que vem eu volte aqui para dizer para vocês, apaga tudo, porque a gente descobriu, né? Mas nesse momento o que a gente tem é isso, quer dizer, a sua paciente pode engravidar 60 dias depois. Lembrando que se o marido viajar, por favor, isso é muito importante. Se o marido viajar para uma área endêmica, ele tem que usar preservativo até o final da gravidez. Não, isso o americano, isso é coisa de americano. Não. Isso é saúde pública. Ponto. Como é que está a distribuição regional no estado do Rio? Porque está muito associado às condições de saneamento básico, a gente sabe disso. Né? Dá um exemplo muito claro. Zona Sul do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Existe uma distribuição em relação à zika nesse sentido? Ou realmente está disseminado na cidade inteira? A gente pediu para a doutora Ana Bispo, ela é a pessoa, lá aqui no Rio de Janeiro, que tem essa informação. Ela e o LACEN. Né? O LACEN tem um boletim. A princípio estava bem pulverizado. A princípio. Mas a gente tem um vício, porque assim, algumas secretarias municipais referenciam muito bem. Então, sem citar nomes, alguns lugares mandam para a gente bonitinho. E chega lá e a gente atende. Outras não mandam nunca. Mas não mandam a toxo, não mandam a sífilis, não, entendeu? Então eu não posso te dizer se tem algum vício, algum viés nessa informação. Mas a princípio está pulverizado. Mas a gente já pediu para a Ana, ela tem esse mapa dos casos do Rio. E aí levantar para a gente por região. Tá bom? Como você fala em acompanhar os casos por 2 anos, qual a experiência de vocês nesse período de 2 anos? O que é que vocês encontraram nos períodos? Não, doutor, nós estamos só com 3 meses e meio. A gente vai acompanhar. E como é que foi? Como é que você determinaram, então, 2 anos? Aham. Foi determinado 2 anos para seguir essas crianças. Poderia ser 1, 2, 3. Se vocês só têm 3 meses de experiência nisso, como foi determinado 2 anos? Por quê? Baseado em outros modelos virais. Como a gente não tem uma experiência própria, então o que a gente fez foi pegar os outros modelos virais. A gente acha que, do ponto de vista de desenvolvimento da criança, até 2 anos, provavelmente a gente vai ter a maioria dos sinais ou sintomas resolvidos ou piorando. Esse é que é o gol. E quando eu falei para vocês, não deixem de ver as crianças em serviços bons até pelo menos 6 meses, é porque a gente imagina que até 6 meses a gente tem ainda a possibilidade de encontrar novos fatos. Se melhorar, qualquer coisa que eu vi no nascimento, ótimo. Mas se ela piorar e eu não estou vendo, ela pode ter um desfecho pior do que o esperado. Outra coisa, pelo que eu vi sua palestra muito boa, eu digo assim, a clínica particular não tem competência para seguir uma paciente com zika, porque, como eu estou vendo, é uma questão multidisciplinar, e mesmo assim, com dificuldade em esclarecimento, a clínica particular é muito difícil, é impossível. O que deve fazer o médico de consultório que tem um caso de zika? Como é que ele deve proceder, certo ou academicamente? Do ponto de vista clínico, foi o que eu mostrei ali. Exantema. Via secretaria ou via privada. Tem alguns laboratórios do Rio mandando exames para a Alemanha e para a Espanha e cobrando por isso. Mas se vocês não quiserem, não precisa gastar dinheiro. É só mandar lá no Fernandes Figueira 24 horas, 7 dias na semana que a gente vai colher o sangue e a urina da sua paciente. A única coisa que a gente está pedindo é para mandarem a paciente segundo, terceiro dia até o 14º dia, porque é onde o PCR tem melhor sensibilidade. Não vai custar nada para ela. Ela vai lá a qualquer horário, vai ser colhido sangue e urina e vai ser encaminhada. Ela vai preencher uma ficha, essa ficha vai junto com o exame dela para a Fiocruz, e quando tiver a resposta, que geralmente está levando de 3 a 4 semanas, porque a grávida tem prioridade lá no laboratório da Flavivírus, a gente vai ligar para ela e passar o resultado. Ou vai pedir para ela ir lá no hospital pegar o resultado. A partir daí, o senhor pode aplicar aquele protocolo que a gente está propondo.
Deixa eu te fazer uma pergunta de um singular. Como nós lá no Hospital de Petrópolis, tem pessoas que com sintomas poucos de madrugada. Por quê? Porque de manhã é muito cheio. Eu pergunto a você, lá no seu serviço, que é o... Fernando Figueira. Fernando Figueira, desculpa. Funciona 24 horas. Qual é o índice de pessoas que procuram pela madrugada para fazer esse exame? Muito pouco nenhuma. Porque não é um exame de urgência, o exame leva de 3 a 4 semanas para sair o resultado. Então o pessoal geralmente... Fila, procura... Não tem fila. É só procurar a maternidade, dizendo que teve exantema e vai ser atendida na maternidade como se fosse uma paciente atendida no plantão e vão colher o material, fazer a ficha para poder depois mandar o resultado. Muito obrigado. Parabéns, mestre. Nada. Esse resultado na zoologia você... Esse resultado lá do Fernando Figueira vai para o LACEN também? Não. Ah, não é para o LACEN. Não. O LACEN é o Laboratório Central do Estado, do Rio de Janeiro. O nosso vai direto para a Fiocruz e a gente também está fazendo, lá no Fernandes Figueira, a gente tem um laboratório de alta complexidade lá dentro. Então, uma parte, o que a gente fez durante os 2 primeiros meses? A gente mandava para a Ana Bispo, lá no Flavivírus, e fazia em paralelo. E a gente teve uma correlação de 100%. Agora a gente está, ora mandando para a Ana, um material mais complexo, ficando com mais simples para a gente, porque é mais rápido. Eu estou dando... Teve uma moça da região dos Lagos que me procurou semana passada. Eu dei o diagnóstico para ela com 5 dias de positividade. Então não estou dizendo que eu vou fazer isso com todas as pacientes. Mas assim, de 3 a 4 semanas que vem da Fiocruz para 5 dias, porque o problema é a ansiedade que as pacientes ficam, né, gente? Horrível. A minha dúvida está em relação a isso, porque aqui em Petrópolis, a gente está, que a Secretaria de Saúde está pegando esses casos que são notificados de gestantes com exantema, caso suspeito de Zika. Deve estar em torno de 60 a 70 gestantes até agora. Não tem um caso que veio o resultado. A minha dúvida era isso, não é tão rápido. Olha, assim. eu tenho certeza que a Secretaria tem instrumentos para pedir para o LACEN esses resultados, porque, por exemplo, no caso do Flavivírus lá da Fiocruz, as gestantes têm prioridade. Se pegar uma pessoa, por exemplo, supondo que chegue uma moça lá no Figueira de madrugada, eu tive exantema, só está grávida? Não. Provavelmente o pessoal vai colher, porque eu falo, gente, colhe, o que eu quero é a epidemiologia da doença, né? Então, se vai via Figueira ou via Fiocruz, não faz diferença. A questão é, estando grávida, existe um código na solicitação do GAL, que é o documento que é usado para a poderpesia, que identifica como grávida. E aí eles agilizam. Agora, a gente também já teve pacientes, só para você saber, pacientes lá da Fiocruz, que foram para o parto sem o resultado. Houve um gargalo mês passado no laboratório de Flavivírus. Houve um gargalo, parou durante uma semana porque não tinha insumos. E aí parou uma semana, pronto, juntou a fila. Aí nesse meio de caminho a gente foi pelo Fernandes Figueira mesmo fazendo os nossos exames e liberando. Então assim, infelizmente leva de 3 a 4 semanas o resultado, mas se vocês fizerem uma pressão via secretaria, esse exame vai ser liberado. Tá bom? A prioridade para a gestante que está sendo dada é que só está sendo colhendo para a gestante. Tá. Só a gestante que faz. O que eu queria só falar é o seguinte, ficar claro aqui para vocês. Se vocês estiverem com alguma gestante suspeita pelo ultrassom, podem encaminhar. Meu ambulatório funciona toda segunda-feira às 11 horas da manhã. É um ambulatório só para infecção congênita, que agora já virou um ambulatório de Zika, né? Mas assim, a gente vai ter o maior prazer de atender, porque a gente sabe o seguinte, que quanto mais cedo a gente, por exemplo, já vem com malformação, a gente colhe, por exemplo, líquido amniótico, é muito mais fácil eu colher até 24 semanas um cariótipo, e é o próprio Zika, do que ter que fazer uma cordocentese, que a gente fez agora, quinta-feira, fizemos 2. Uma para malformação geral e outra para malformação suspeita de Zika. Por que a gente fez corda? Porque chegou com mais de 24. Aí as culturas para cariótipo não ficam boas, então a gente optou por fazer direto no sangue, mas o sangue fetal é mais risco. A gente aumenta a morbidade 4 vezes. Então, para que eu vou fazer um procedimento mais complexo com maior morbidade se eu posso fazer uma amniocentese? Então, a gente está recebendo porta aberta toda segunda-feira às 11 horas. A única coisa que eu peço para vocês mandarem uma cópia do laudo dizendo da suspeição da malformação. Na verdade, esse protocolo é só para conhecimento, porque na prática clínica
a conduta vai ser sempre a mesma. Você vai sempre ter uma conduta de acompanhamento daquele bebê naquelas... A preocupação nossa, eu entendi. A preocupação nossa, gente, é com o diagnóstico. Porque assim, se eu demoro muito para fazer, por exemplo, se vocês pegarem uma paciente, vamos pegar um caso prático de consultório, chegou uma paciente para vocês, 33 semanas, vocês nunca viram. Olha, doutor, eu tive um exantema semana passada, esse exantema, fiquei toda pintada, não sei mais o que e tal, e eu estou grávida, mas o meu médico não deu bola, mas eu estou vindo aqui. Beleza, se foi semana passada, eu posso escolher sangue e urina. Mas se foi mês passado, e ela levou esse tempo todo para chegar na mão de vocês, ela agora está com 33 semanas. Mas ela quer o diagnóstico. Eu não vou botar uma agulha na barriga dela pela Zika. Entenderam isso? Por quê? Porque eu não acho que a gente tem evidência científica ainda. Aí você vai dizer assim, mas tem sim. Você fez 6, teve 5 diagnósticos em cima de malformações. Não tive nenhum óbito ainda, mas vou ter um dia fazendo uma cordocentese. Eu nunca tive para distâmio genético, mas já tive alguns para transfusão intrauterina, laser. Então, assim, não é um procedimento isento, inócuo. Então, eu quero dizer para vocês isso, a gente não está fazendo e eu não estou deixando fazer só para Zika. A queixa ser Zika. Tem que ter uma malformação. Aí a gente agrega. Agora, no caso da paciente ter tido semana passada ou até 15 dias atrás, eu colho sangue e urina dela, que é risco zero, né? E dou o resultado para vocês em uma semana. É isso que está acontecendo. Por favor. Eu só não queria atrapalhar mais. Residente aqui do Alcides Carneiro, o que a gente tem feito aqui também é a notificação compulsória. Isso. Só que o papel de notificação compulsória, no verso, a gente tem um tópico que é para ser preenchido, que está escrito exames da gestante, só isso. Quais exames seriam importantes a gente anotar nesse papel, no primeiro momento, só para fazer a notificação? Eu estava falando isso outro dia com o pessoal da Epidêmio. Na verdade, a Patrícia Brasil, que eu mostrei para vocês aqui, o grupo todo dela, eles são da epidemiologia, lá da Fiocruz. E é uma visão um pouco diferente da nossa. Eles gostam muito de papel, porque eles não estão no final da ponta. Então, eles fazem uns questionários enormes, gigantescos, cheios de perguntas. O questionário que a gente usa nessa coorte, que já começou lá no hospital, junto com o pessoal de Pernambuco, né, a gente já está fazendo a coorte, já estamos aplicando já. E é um questionário com 111 perguntas. Tem algumas perguntas que, sinceramente, até hoje eu não entendi por quê, mas como a gente está fazendo parte de um estudo multicêntrico, então a gente aplica sem reclamar. Mas o que eu acho assim, o exame que eu gostaria que você colocasse no GAL, você não vai colocar, porque a maioria das nossas pacientes também não tem, que é o diagnóstico de dengue. Que é o grande problema nosso. É saber o seguinte, se essa paciente já teve dengue, então provavelmente é Zika ou chikungunya. Mas se eu não tenho a informação da dengue, eu vou ter que testar os 3. Entendeu? E é isso. Agora, com relação à possibilidade, nós temos, nessa estatística que eu mostrei para vocês de 28 pacientes, tem um caso de parvovírus, que não foi fazer exame comigo. Né? Então, assim, teve um caso de parvovirose, que também é um flavivírus. Então, a ideia é que a gente pudesse ter um painel de flavivírus. Esse teste do Pasteur, eu falei dele especificamente porque permite testar por paciente até 50 coisas ao mesmo tempo, talvez seja a solução dos nossos males, porque a gente vai poder testar dengue 1, 2, 3, 4, Zika, chikungunya e outras flavoviroses que fazem diagnóstico diferencial. E aí a gente vai poder localizar. Mas nesse momento, a informação que eu precisava, ou que o pessoal do GAL quer, a gente também não dá, porque é o teste de dengue para a maioria da nossa população não foi feito. Então, assim, de modo geral, o que eu podia fazer era só descartar as cortes mais comuns E já é muito. Porque, olha só, se você pegar um manual, esse manual do protocolo lá de Brasília, você pode entrar no Ministério da Saúde e área da Vigilância, bota assim, manual de Zika, ou bota Zika no Ministério da Saúde que vai aparecer. Foi esse documento que saiu no dia 26, 27 de janeiro. Né? Tecnicamente, a gente tem que descartar o que a gente chamou lá de S-torch. Tecnicamente. Tá? Mas olha só, qual é a obrigação que você tem de pedir exame aqui em Petrópolis? Quais são os exames que você pede obrigatoriamente aqui em Petrópolis? Toxo, rubéola.
Não, vela não. Entendeu? VDRL, HIV e hepatite. Né? Pois é, a nossa também. Né? Mas cadê o citomégalo, que é diagnóstico diferencial? Eu estou falando isso porque no protocolo, não estou te falando, entendeu? Porque no protocolo, sim, que é o S-Torch, que a gente chamou lá em Brasília para ficar mais fácil. Fora que ainda tem um percentual grande de paciente com sífilis interrogado, né? Então, na verdade, eu queria muito citomégalo, eu queria muito herpes. Não tem. E não faz parte da rotina. Como é que a gente vai botar isso agora na rotina? Mas também eu quero dengue e não tenho, entendeu? Então, bota o que você tiver. Só mais uma aqui. Uma paciente minha, ela engravidou e falou, estou indo para fora. Perfeito. Vou ficar a gravidez até lá. O marido dela está aqui. Pelo que eu entendi, quando ele for lá, ele tem que transar com ela no camisinha. Isso. É isso aí. Isso. Outra coisa, a não ser Flórida, que a qualquer momento chega lá, qual seria o lugar ideal para ela gestar? Vamos para um país bem frio, por exemplo, ir lá para o Canadá, olha só, eu pessoalmente eu acho que Miami pode ser só nessa estação, porque ano que vem vai ter, né? Por causa do mosquito. Eu acho que os países frios, onde só tem uma baixa prevalência do mosquito, o que protege é não ter mosquito. A gente termina onde a gente começou, né? Se não tem mosquito, não tem doença. Se não tivesse mosquito, a gente não estava aqui hoje, né? Então, eu acho que se o senhor pegar a faixa temperada, o senhor naturalmente está protegido. É isso. Queridos, foi maravilhoso. Queria agradecer demais. Foi um prazer e foi muito esclarecedor. Eu acho que foi importante para todo mundo essa palestra. Nós vamos fazer nosso intervalo breve. Terá que ser bem breve, porque a gente está muito atrasado. E a gente volta em mais uma vez, olha, se vocês precisarem, a gente está às ordens lá, viu? Isso que a gente falou aqui é real, tá bom?